Vamos para o nosso momento devocional. Esse momento que paramos para ler um pedacinho, uma porçãozinha da palavra de Deus para abençoar aí a sua vida e o seu dia. Pessoal, estamos aí na semana chamada Santa, não é? A Páscoa, daqui a alguns dias iremos celebrá-la. E eu quero ler esse texto aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 1, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras e, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Quando eu penso aqui nessa devocional, foi com base num texto que eu li ontem e que eu achei extraordinário. E eu comecei a pensar sobre esse tema que está aí na sua tela, as promessas vazias da Páscoa. Serginho, você está abrindo mão da fé? Você desacredita da Páscoa? Claro que não. Em absoluto, muito pelo contrário. A Páscoa, com toda a sua história, com todos os seus ensinamentos, ela tem que nos mostrar que ela tem essas promessas vazias foram para o nosso próprio benefício. Por quê? Eu me lembro do texto lá de Josué 21:45 que diz: Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Se eu brinco aqui com esse texto, eu jogo com as palavras aqui nesse título dessa devocional, promessas vazias, é porque eu sei que Deus, Ele nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, nem é homem para que se arrependa. Porque Ele fez a sua palavra, a sua promessa, e Ele cumpre. Aqui, quando eu falo dessa promessa vazia da Páscoa, é a gente pensar qual é o sentido que a Páscoa nos trouxe ou nos traz. É a nossa liberdade. Ali, lá atrás, no original, Deus orientando o povo de Israel na sua saída do Egito, se colocando em liberdade, eles estavam ali com todo ali a direção de Deus, comemorando o quê? Vida, liberdade. Eles estavam mortos. Eles estavam presos, eles eram condenados à morte. A escravidão é essa condenação à morte. Aí depois vem então Jesus materializando essa Páscoa para todos nós de uma forma muito especial. Como? Nos trazendo a vida e vida eterna, nos religando com Deus novamente por causa daquele sacrifício. Aqui o texto nos mostrou que essas mulheres, elas foram aonde? Ao túmulo. Mas a promessa vazia que a Páscoa nos traz é de uma cruz vazia. Essa cruz vazia só foi possível acontecer porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Aquela cruz, com Ele ainda pregado, ela não nos transmite essa paz que nós precisamos. Essa cruz com Ele ali sofrendo, esquelético, que talvez não, certamente não era a sua realidade de vida. Jesus deveria ser forte, por isso que Ele aguentou todos aqueles açoites. Jesus, por ser forte, Ele não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Então, é essa cruz vazia que nos mostra ali a esperança de um novo tempo, dessa cruz, na cruz dos nossos pecados, todos eles perdoados. Outra coisa que essa palavra nos remete é pensar que
A promessa vazia é de um túmulo vazio. Se o túmulo está vazio, essas mulheres foram à espera de um cadáver de um amigo, e em vez disso, elas viram esse túmulo de um Cristo ressuscitado. Olha como muda o status. Ela vai buscar um amigo, mas aí elas mais do que nunca passam a ter ali a esperança de terem um Cristo ressuscitado. A história de todos os grandes homens da humanidade, eles estão lá nos seus túmulos, todos. Mas Jesus não, é o único que não está. Por isso, essa promessa da Páscoa, de um túmulo vazio, nos mostra essa divisão da história antes e depois dele. Porque o túmulo vazio de Jesus é a promessa para cada um de nós que nós seremos ressuscitados e teremos a vida eterna. Quando você parar para observar esse tempo que nós todos vivemos, principalmente aqui no Brasil, uma nação cristianizada e não evangelizada, nós vamos todos sempre pensar nessa ideia. Ah, é a celebração, é o Cristo ali, tem a sexta-feira, que ele morreu, domingo. Não, a celebração toda, ela tem que convergir exatamente para esse sacrifício, onde ele nos mostrou uma cruz vazia, que os nossos pecados são perdoados, e um túmulo vazio, que com ele nós temos a vida eterna. Então, medite nessa semana. Não precisa chegar lá no domingo para você trocando ovos de chocolate, comendo com a família, para você pensar nisso. Porque essa é uma realidade que deve ser pautada, deve ser pensada todos os dias. Então lembre-se dessas promessas vazias, mas cheias de vida, de perdão e de amor para mim e para você. Amém? Vamos orar? Deus, iniciamos essa semana assim, ó Deus, hoje, ainda aqui numa terça-feira, mas pensando, ó Deus, nesse sacrifício, o sacrifício de amor que o Senhor estabeleceu por todos nós. Aqui, essas mulheres que deram testemunho, ó Deus, do Senhor, essas mulheres, elas foram privilegiadas, porque a sua vida também mudou quando buscaram um amigo e receberam, entenderam a vida de um Cristo. Nós queremos assim fazer, entender, ó Deus, esse sacrifício de um pai que enviou o seu filho para morrer por todos nós. Esse que veio como unigênito e subiu, foi assunto aos céus como o primogênito de muitos irmãos, dentre os quais hoje nós temos esse privilégio, quando reconhecemos, ó Deus, o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, Pai, que seja um tempo de reflexões no nosso país, seja um tempo, ó Deus, de reflexões, ó Deus, quanto à nossa relação com o Senhor e o que todo esse simbolismo que hoje nós vivemos, ainda que muitos trabalhem pelo comercial, nós ainda vamos trabalhar pelo relacional contigo. Abençoa-nos, ó Deus, nesses dias. Que as tuas promessas, todas elas, se cumpram, ó Deus, em nosso favor, em favor do teu povo. E que nisto o teu nome seja honrado e glorificado. Eu abençoo o nosso telespectador em nome de Jesus. E Pai, eu oro nesse momento em favor, ó Deus, daquela garotinha que nós sabemos, ó Deus, o Senhor conhece, que nesta hora, uma princesa com 3 dias de vida está passando por uma cirurgia agora de coração. Que o Senhor, ó Deus, esteja conduzindo todos os médicos, toda a equipe, todo o aparato hospitalar, que seja agora, Deus, cuidado pelo Senhor, pelos anjos do Senhor, que essa cirurgia seja de extremo sucesso, seja uma cirurgia definitiva, única, e que essa princesa, ela tenha uma recuperação extraordinariamente surpreendente. E que hoje, Deus, o teu favor se efetive nesta família com a qual, ó Deus, nós nos identificamos e também, ó Deus, ali, para o louvor e glória do teu nome, entre o corpo médico e toda a família, para assim, ó Deus, louvarem e glorificarem o teu santo nome. Pai, muito obrigado por essa vitória, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.